Há muito tempo, em uma terra distante, vivia um guerreiro chamado Yang que treinava com o clã da Flauta Triste desde que era criança para se tornar o maior espadachim da história. Ele alcançou esse feito ao derrotar o líder do clã inimigo e todos os seus guerreiros. No entanto, quando encontrou a filha bebê do líder, ele não conseguiu matá-la. Infelizmente, essa ação o tornou inimigo do seu próprio clã, porque nenhum clã poderia verdadeiramente vencer a menos que cada membro do clã inimigo estivesse morto, e isso incluía o bebê. Com o clã indo atrás dele e sem poder confiar nem mesmo na sua própria empregada, o Yang decidiu queimar a sua casa e pegar um navio para os Estados Unidos, onde encontraria o seu amigo Smiley para pedir santuário para ele e o bebê. Infelizmente, quando o Yang chegou à pequena cidade Lodge, há más notícias esperando por ele. O Smiley morreu 3 anos atrás. Enquanto isso, na antiga casa do Yang, o seu mestre encontra a casa do Yang em ruínas, e uma nota da companhia de transporte que o Yang contratou. O seu mestre Flood estava decidido a segui-lo até a América. O Flood se reúne com um grande grupo de guerreiros do seu clã para acompanhá-lo. De volta a Yang, os moradores da cidade desconfiam dele, especialmente o bêbado local Ron. Mas o membro do circo Bola 8 é gentil e o leva até a antiga lavanderia do Smiley para que o Yang possa ficar lá com o bebê se ele desejar. Mais tarde, durante a noite, uma mulher chamada Lini ataca o Yang por trás com um pau e ele deixa ela bater nele para não revelar a sua verdadeira identidade. A Lini se desculpa antes de explicar que costumava ser amiga do Smiley e pensou que o Yang poderia ser um inimigo guerreiro do Smiley. Vendo que o Yang também é amigo do Smiley e precisa de ajuda para recomeçar, a Lini decide ensiná-lo a lavar roupas para que ele possa assumir a loja. Ela tem uma ideia de como tudo costumava funcionar, porque costumava ajudar o Smiley em troca dele ensiná-la a usar uma espada. Além disso, como Yang nunca soube o nome do bebê, a Lini decide chamá-la de April. O Yang limpa a loja para se livrar do pó de anos e na manhã seguinte ele estava aberto e pronto para os negócios. Um trio de adolescentes tenta intimidá-lo quando trazem algumas roupas, mas felizmente o Bola 8 aparece e os assusta antes de convidar o Yang e a April para poder almoçar no circo. O grupo estava no meio de uma construção de uma roda gigante, esperando que isso traga mais turistas para sua pequena cidade. O Yang percebe que a Lini estava praticando arremesso de faca e ela é péssima nisso, o que a deixa de mau humor. O Ron continua a reclamar da presença do Yang na cidade, mas o resto do grupo nem estava ligando muito para isso e se diverte para eles saírem juntos. Durante a noite, o Yang caminha perto da casa da Lini e escuta a música pela primeira vez na sua vida. A Lini o escuta do lado de fora e o convida para entrar para que possa escutar a música de ópera juntos. Essa é a primeira coisa que o Yang aprende a fazer como uma pessoa normal, e a lista apenas cresce a partir daí. Quando mais dias se passam, o Yang aproveita sua nova vida na cidade e os prazeres mais simples da vida, como a alegria de deixar as coisas limpas, fazer amigos, sair com eles, trabalhar em grupo com os moradores da cidade, jogando jogos e sentindo como é perder em algo, encontrando paz em particular depois de um longo dia de trabalho, observando o pôr do sol e começando seu próprio jardim. Essa é a última coisa que ele faz. Durante uma tarde, o Yang percebe a Lini visitando o cemitério e pergunta ao Bola 8 sobre o seu passado. Muitos anos atrás, um coronel corrupto queria se divertir com uma garota e escolheu a adolescente Lini. Ele a levou pela porta mais próxima para ter um pouco de privacidade e acabaram em uma cozinha, o que deu a Lin a chance de se defender, jogando uma panela de óleo fervente no seu rosto. A Lini fugiu do prédio e o coronel atirou nela. Então seus pais, juntos com seus irmãos, tentaram ir buscar o seu corpo, mas o coronel também atirou neles. Mais tarde, depois que o coronel foi embora, quando os moradores estavam movendo os corpos para enterrá-los, descobriram que, enquanto o resto da família estava morta, de alguma forma, a Lini havia sobrevivido. Mais tarde, durante a noite, o Yang vê a Lini reclamando da sua própria mira enquanto joga pequenas pedras por diversão. Entendendo de onde vem a sua raiva interior agora, o Yang decide ajudá-la e a leva para o circo para ensiná-la a mirar. Ele explica que o problema dela não são os braços, mas o foco. E o Yang veda os olhos da Lini antes de fazê-la lançar as facas nele, acertando todas com sucesso, sem machucá-lo. A Lini agradece, chamando ele de Flauta Triste, revelando que sempre soube quem ele era por conta das histórias do Smiley. Ela também aproveita a oportunidade para perguntar por que o clã é chamado assim. E o Yang explica que, quando as gargantas são cortadas, o último som é de uma flauta triste.
Em seguida, Aline pergunta por que ele se juntou ao clã em primeiro lugar, e o Yang conta sobre seu pai, que trabalhava no campo e morreu quando um espadachim o matou apenas para testar a sua espada. O Yang estava bravo com seu pai na época, e foi por isso que ele decidiu que queria se tornar mais forte do que isso. Percebendo que Yang estava triste agora, Aline lhe dá um presente, um colar que costumava pertencer à sua mãe. Isso lembra o Yang da única vez na sua vida que recebeu um presente. Ele era apenas uma criança em treinamento, e o líder lhe deu um cachorrinho fofo. Depois o Yang mostra a Aline a sua espada de lâmina única, que foi selada para que ele não possa mais matar, e ninguém escute o choro das almas que ele tirou. No entanto, ele também tem um par de espadas curtas gêmeas, e ele usa essas espadas para retomar o treinamento da Aline, onde o Smiley a deixou. O que o Ron acha curioso. Enquanto isso, o líder do clã assumiu um novo navio à força, matando toda a tripulação. Os Estados Unidos são um país bem grande, mas o Flout não estava preocupado. Ele sabe que encontrará o Yang facilmente. Quando ele desistir e pegar a sua espada, eles só precisam escutar. De volta à cidade, a nova vida do Yang continua normalmente, lidando com as brincadeiras dos adolescentes, lavando as roupas dos moradores, cuidando do jardim florescente, treinando a Aline e ensinando a April a dar os seus primeiros passos. Quando o Natal chegou, o circo organizou uma grande festa. O Yang comparece, mas se recusa a dançar. E quando a Aline pede para dançar com ele, eles voltam para o treinamento. A Aline finalmente consegue se aproximar o suficiente para colocar a sua espada no pescoço do Yang, e ela aproveita a oportunidade para beijá-lo. Mas Yang estava muito confuso para retribuir. Nesse momento, o coronel e seus homens chegam à cidade, deixando seus cavalos pisotearem todo o jardim do Yang. O coronel estava usando agora uma máscara para cobrir as queimaduras que Aline deixou nele, e atrapalha tudo intimidando o circo. Seus homens usam o palhaço como alvo de prática, e quando Ron tenta impedi-los, o coronel pega o seu chicote em volta do seu pescoço e faz um dos seus homens arrastá-lo pela areia, enquanto cavalga com o cavalo. Em seguida, o coronel atira no pé do palhaço antes de decidir que quer uma garota para a noite. Os moradores sabem que Aline vai querer se vingar e consequentemente fazer algo estúpido. Então, eles a amarram em uma adega e o Yang pega sua espada. No entanto, ela tem uma faca escondida na bota e depois que os homens saem, Aline se liberta. Enquanto o Yang se pergunta se deve sacar a sua espada, o coronel reúne mulheres locais e escolhe uma que acaba sendo casada. Quando o marido tenta defendê-la, o coronel atira neles dois, fazendo com que suas filhas saiam do esconderijo para chorar por eles. E o coronel acaba escolhendo as meninas. Eles jantam enquanto as meninas lavam, mas a sua refeição é interrompida pela Aline, que se vestiu como dançarina e finge se voluntariar para ser o entretenimento do coronel para a noite. Os moradores descobrem que Aline escapou, e quando Yang escuta falar disso, ele decide que é hora de quebrar o selo da sua espada. Nesse momento, o líder do clã escuta o selo sendo quebrado e o lamento da espada do Yang. Então agora eles sabem em qual direção guiar os seus clãs. Voltando para Aline, ela tenta atacar o coronel com a sua faca de surpresa, mas descobre que ele sabia quem ela era desde o início e estava esperando por ela com a sua arma. Com um tiro no teto, o coronel convoca seus homens e os faz arrastar Aline para a cama para finalmente conseguir o que era dela. Mas eles são interrompidos pela chegada repentina do Yang pela janela. Ele mata facilmente os homens e estava prestes a matar o coronel também, mas Aline o impede porque afirma que o coronel é dela. Decidido a usar Aline como escudo, o coronel a agarra e empurra ele pela janela. Antes de fugir, ao se reunir ao resto dos seus homens, Aline o segue e usa seu novo foco para atirar a sua faca, efetivamente matando o coronel. Ou talvez não. Quando os moradores da cidade se aproximam e tiram a máscara, é revelado que o corpo pertence a um cara aleatório que foi usado como isca, e o verdadeiro coronel conseguiu escapar com seus homens. O Yang vai pegar suas coisas e a April, pretendendo sair da cidade antes de ser encontrado pelo líder do clã, porque ele não queria que eles estivessem em perigo. No entanto, o Bola 8 aponta que eles já estão em perigo porque o coronel voltará para se vingar com ainda mais homens. O Yang concorda em ficar para ajudar. Embora os moradores da cidade pensem que ele não será o suficiente, isso não preocupa o Bola 8, porque ele aponta que também tem o Ron. Acontece que Ron costumava ser um fora da lei, e quando se aposentou, o Bola 8 enterrou todas as suas armas no cemitério. Então agora é hora de desenterrá-las. Enquanto Ron testa a sua mira e confirma que é tão boa quanto costumava ser, Aline conversa com o Yang. Ela deduziu que ele vai embora quando tudo acabar, e quer que ele considere levá-la com ele e a April quando chegar a hora.
Com as armas, o Ron encontra suas antigas roupas de cowboy e as leva para o Yang limpar. Enquanto o resto da cidade usa os explosivos para preparar armadilhas, o Ron e Yang se aproximam por conta dos seus passados. O Ron sempre soube que o Yang era um homem perigoso porque conseguia sentir o cheiro de sangue. E o Yang confessa que sempre soube que o Ron também pelo mesmo motivo. Os dois apertam as mãos e o Ron explica que desistiu da sua carreira muito bem sucedida como fora da lei porque os guardas que estavam tentando pegá-lo mataram a sua esposa. Antes de morrer, a esposa do Ron pediu que ele não pegasse em uma arma novamente. Ele cumpriu essa promessa até hoje. No entanto, é uma emergência, e o Bola 8 havia dito ao Ron que sua esposa entenderia. O Ron aconselha o Yang que, se ele realmente ama alguém, deve ficar longe deles para não trazer-lhes dor. Depois, o Yang devolve as espadas para Aline e lembra ela dos melhores lugares para apunhalar um homem para uma morte rápida, fazendo-a tremer com seu toque gentil. No dia seguinte, um dos adolescentes se esconde com a April em uma adega enquanto Yang espera na entrada da cidade, e Ron se posiciona na roda gigante. Quando o coronel e suas tropas chegaram, eles avançam e pisoteiam o jardim novamente, caindo na armadilha com dinamite que os moradores da cidade tinham escondido lá antes. A explosão mata vários deles e cria uma nuvem de poeira que permite que o Yang se mova despercebido enquanto mata mais homens. O coronel ordena que seus homens avancem e cheguem ao circo, onde as máquinas do parque de diversão são rapidamente ativadas e criam mais explosões. O Ron começa a atirar neles de cima da roda gigante, e quando os homens do coronel começam a subir na roda para alcançá-lo, o grupo do circo aparece para atirá-los para fora. Enquanto o Yang continua a se mover nas sombras para matar mais homens com sua espada, o Ron usa o máximo de balas possível antes de escorregar em um cabo. Uma vez em segurança, eles fazem a roda gigante explodir, derrubando todos. O grupo do circo sai dos seus esconderijos, pensando que venceram, mas o coronel e alguns dos seus homens ainda estavam vivos. Muitos dos artistas são mortos, e quando os homens do coronel estão prestes a cercá-los, a perseguição é interrompida pela aparição do líder do clã e os seus guerreiros. Uma nova luta começa entre usuários de armas de fogo e de espadas. O Yang diz a Aline para correr com a April enquanto ele se junta à batalha. Ambos os lados continuam perdendo seus homens a uma velocidade alarmante, especialmente porque o Yang mata oponentes de ambos os lados. Ele corre atrás da Aline e a April para protegê-las, já que a atenção do coronel estava voltada para elas. Mas quando se vêem cercados, a Aline entrega a April para o Bola 8 levá-la enquanto ela ajuda o Yang. Depois de derrotar os guerreiros ao redor deles, o Yang e Aline vão encontrar o Bola 8 apenas para descobrir que o coronel matou e levou a April embora. O coronel se esconde com a April em um quarto de hotel, deixando um monte dos seus homens do lado de fora da porta para proteção. Depois que mais membros do clã são mortos ao tentar chegar até o bebê, o Yang aparece até o hotel e rapidamente mata todos os seguranças antes de entrar no quarto. Com um movimento rápido da sua espada, o Yang desarma o coronel e recupera a April, mas não o mata, deixando essa oportunidade para Aline, que também aparece. A Aline e o coronel se engajam em uma luta de espadas que começa com o coronel tendo a vantagem, mas logo a Aline reverte a situação e mata o coronel com grande satisfação. Depois, era do Yang confrontar seu antigo mestre, que insiste na necessidade de matar a April porque ela sempre será inimiga. O líder deles não acredita que o Yang tenha coragem de matá-lo em batalha porque ele sempre foi de coração mole. Quando era criança, teve muita dificuldade em matar o cachorro quando seu mestre ordenou. E mesmo adulto, ele nem sequer conseguiu matar um bebê. No entanto, Yang fará qualquer coisa para proteger seus entes queridos e não hesita em matar o seu mestre. Então, o Flout morre expressando seu orgulho. Agora que tudo acabou, é hora do Yang partir. Lembrando-se do conselho do Ron, o Yang não apenas decide não levar a Aline consigo, mas também deixar a April com o grupo do circo para que ela possa ter uma vida longa e longe do perigo. Meses depois, o Yang estava vivendo em uma terra congelada, enquanto vende peixes que ele pesca. Infelizmente, ele é encontrado por assassinos também aqui. E depois de matar o homem, o Yang recupera sua espada e o colar que a Aline havia lhe dado antes de queimar a sua casa mais recente, incluindo outro disco de ópera que ele havia adquirido. No caminho para fora, ele é encontrado por mais desses flautas tristes, o que significa que sempre haverá mais e mais, sempre vai ter uma luta. Então ele vai ter que encontrar um novo lar. Então, tudo é finalizado.